E o tema que eu vou falar hoje é a confiança de dizer não sem culpa. E o que é essa confiança de dizer não sem culpa? Como que a gente pode exercer esse direito de colocar limite, né? Porque o não, ele traz esse direito de colocar limite e também de saber receber um limite. Então, de você poder fazer uma escolha, o outro poder fazer a escolha. E como exercer esse direito sem culpa? Somente trabalhando a autoconfiança. E o que eu quero dizer com a confiança de dizer não sem culpa? Não é não sentir incômodo, porque dizer não é uma das coisas mais difíceis na nossa vida. É raro, muito raro, um ser humano não ter nenhuma dificuldade de dizer não. Porque ele pode ter uma facilidade para dizer não para determinadas pessoas ou para determinadas situações, mas ter muita dificuldade de dizer não para outras pessoas ou para outras situações. Então, não é não sentir dificuldade, é sentir dificuldade, confiar que aquela é a melhor escolha para o momento, né? Saber analisar o contexto, saber escutar os seus sentimentos, saber considerar o outro e sim, exercer o seu direito de escolher. Então, quando eu digo isso, a confiança de dizer não sem culpa é isso. Talvez sentir o incômodo, mas sustentar esse incômodo, sabendo que aquela é a opção que você escolhe, que você tem direito, que vai te fazer bem, que vai colocar limite, né? Que não vai permitir um atropelo da sua pessoa, dos seus sonhos, né? Dos seus objetivos, que você vai respeitar aquilo que você necessita naquele momento, ou mesmo que você deseja naquele momento. E a culpa muitas vezes vai aparecer no início, né? Então, para você encontrar esse lugar de confiança para dizer não sem culpa, é preciso algo muito importante, que é sustentar a culpa num primeiro momento. E essa culpa vem do quê? Vem do medo, né? Do medo de ter causado um afastamento para o outro, do medo de ser considerado uma pessoa ruim porque você disse não. E aí vários medos se desdobram dessas situações que eu estou falando. Então, o medo de ser rejeitada, o medo de ser abandonada, o medo de perder, de não pertencer àquela situação, àquele lugar, ou àquele grupo, ou àquele relacionamento, né? Tudo deriva, a insegurança deriva desses medos, medo de ser vista como uma pessoa ruim. Boa tarde para todo mundo que está chegando aqui, né? Então é esse medo do julgamento, medo de ser rejeitada, abandonada, medo de... todos esses medos que eu falei, do não pertencimento. E também tem uma coisa muito importante. Quem não sabe dizer não, muito provavelmente não sabe ouvir não. Então, muitas pessoas não dizem não para que elas não possam ouvir não. Então, para quem deseja falar não, colocar limite sem sentir culpa, é preciso também saber ouvir não sem levar para o lado pessoal. Porque muitos dos nãos que uma pessoa recebe, ela entende como, esse não é pra mim. Se fosse pra fulana, pra Beltrano, ou sei lá, para aquele grupo, essa pessoa não falaria não, ela tá falando não porque sou eu. E aí sente esses medos que eu falei, sente rejeição, abandono, né? Sente o não pertencimento. Mas muitas vezes não tem a ver com você, e sim com a vida do outro. Aquele momento onde o outro não pode ceder, ou não pode realizar por você, ou estar com você, ou fazer algo que você precisa ou deseja. Porque o outro também tem uma vida, o outro também tem a sua responsabilidade de cuidar dele. E muitas vezes nós dizemos sim querendo dizer não, ou dizemos não querendo dizer sim. Por exemplo, eu quando era criança, eu tinha vergonha de aceitar se eu ia na casa de uma coleguinha, ou se eu ia, né, na casa de alguém que não era muito da minha família, tipo
a casa dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, eu tinha vergonha de aceitar as coisas que as pessoas me ofereciam. Porque existe uma cultura de que pedir é feio, de que a gente deve falar não obrigada, né? Então, quando alguém me oferecia alguma coisa, às vezes eu queria muito uma comida que aquela pessoa estava me oferecendo, ou um passeio que aquela pessoa estava me convidando, mas eu acreditava que era feio aceitar. Então, às vezes eu queria muito falar sim, e eu não falava, eu falava não, obrigada. Eu não me permitia, quando criança, a ouvir o meu desejo, ser fiel ao meu desejo, né, ser coerente ao meu sentimento. Eu ia muito por uma cultura, uma educação, é bonito falar não, né? Não é bonito pedir. Então, era esse o lugar que eu frequentava. Esse é um exemplo, né, de como a gente pode falar sim, querendo dizer não, falar não, querendo dizer sim. Outras vezes, eu já fui uma mulher muito insegura. Quem me acompanha aqui direto sabe que eu já contei uma história aqui várias vezes, né? E obrigada pelos coraçõezinhos que estão subindo, obrigada para quem está chegando aqui ainda. Várias vezes eu queria algo e eu não conseguia me decidir sozinha. Então eu pedi a opinião do outro. E às vezes a opinião do outro ia de encontro ao meu desejo. Às vezes a opinião do outro falava para eu fazer uma coisa que eu não queria, que o meu coração não aceitava. Mas às vezes eu fazia assim mesmo para não desagradar o outro, ou por medo da responsabilidade de escolher e depois dar errado. Então a gente precisa avaliar todos esses medos que eu estou falando aqui, né? O medo da responsabilidade, porque quem diz não, quem coloca um limite, exerce o direito de escolha e também tem uma responsabilidade, mas também tem uma consequência e uma responsabilidade em não ser coerente, não ouvir você, a ser muito influenciável pela outra pessoa, a ter o seu desejo de falar não e não falar, para não magoar o outro, para ser, né? Porque, ai meu Deus, se eu magoar o outro não vai gostar mais de mim, o outro não vai mais ficar perto, o outro vai embora. Então são tudo ligado a esse medo que eu falei, né? Então, o que eu digo, o que eu quero dizer quando eu digo a confiança de dizer não sem culpa, de poder avaliar ou escutar o seu sentimento, ser coerente com o que você precisa ou deseja, considerar o outro, não é falar, foda-se pro outro, não é isso. Porque em alguns momentos é importante a gente saber ceder, né? Senão a gente se torna uma pessoa muito rígida, que fala não para todo mundo. Não é saudável o apego aos polos, né? O que é o apego aos polos? Dizer não para tudo ou dizer sim para tudo? É saudável fazer uma escuta interna. Eu quero, eu posso, eu desejo. Por exemplo, assim, eu tenho o direito de realizar isso? Ok, então sim. Em outros momentos, não, eu não quero, ou eu não posso, também tenho o direito de falar não. Então é isso que é exercer o não, a confiança de exercer o não sem culpa. E o que não é isso, né? Não é aquele lugar, eu falo não pra alguém e aí eu fico remoendo aquilo. Ai, mas não devia ter falado. Ai, mas eu devia ter feito. Ai, mas nossa senhora, outra pessoa não vai gostar de mim mais. Ai, outra pessoa não vai mais me convidar pra nada, porque eu rejeitei um convite dela. Ai, mas eu falei com a pessoa que eu não podia ir, que eu não podia ajudar. Nossa, essa pessoa não sei o quê. E aí, ir pro barulho da nossa mente, que é muito barulhenta, e falar, e se culpar, e pegar um chicote, e se chicotear, e se recriminar, e se julgar, porque você exerceu o seu direito de dizer não. E isso, gente, eu pego com muita frequência. Muitas mulheres eu falo, estão precisando abandonar o chicote, né? Por esses medos. E esses medos mais profundos, mais enraizados em nós, também é uma coisa que eu falo sempre aqui, vocês já devem ter ouvido falar, que é esses medos mais profundos vêm da nossa infância. Algo que nós vivenciamos na nossa infância, que fez a gente entender que a gente não poderia ser do jeito que a gente era, porque a gente desagradava os nossos pais, e se a gente desagradasse os nossos pais, a gente não ia receber o amor deles. E tudo que uma criança mais precisa é o amor dos pais. Então, existe esse medo de perder o amor dos pais, e essa necessidade de ser amado pelos pais faz com que as crianças
se moldem aos desejos dos pais, às expectativas dos pais e se afastem da essência dela. Já repararam como uma criança é verdadeira? Quando você chega para uma criança e fala assim, tá bonito? Ela fala, não, tá muito feio. E aí, às vezes, o adulto assim, né? Aí vem a mãe, ou vem o pai, ou vem o educador. Não pode falar isso, porque vai magoar a pessoa. Não pode, é feio. Sabe? Mas a criança tem essa espontaneidade, essa liberdade, esse contato com o que ela pensa, com o que ela acha, com a essência dela. E aí os adultos vão cerceando esse direito, esse contato com a essência. Não faz isso que é feio. Não faz isso que eu não vou gostar mais de você. Alguns pais falam, sabe, quando você tá fazendo assim bagunça, você tá feio. Quando você tá fazendo isso, eu não vou gostar de você assim. Então a criança vai entrando nesse medo de não ser amada, vai se moldando e vai esquecendo dela mesma. Desses direitos todos da autenticidade, porque saber dizer não é saber ser autêntico, mas saber ouvir não é saber respeitar o direito e a autenticidade do outro sem levar para o lado pessoal. Então aqui nós não estamos falando só do aprender a dizer não. Para aprender a dizer não é preciso aprender a ouvir não, né? É junto, as coisas se misturam. Então é muito importante esse aprendizado, porque se você não aprende isso, você fica à mercê, refém dos desejos, da opinião do outro, você se afasta de você. E quanto mais a gente faz algo para agradar o outro, mais a gente exige também que a recíproca seja verdadeira, mais a gente cria expectativa de que o outro faça por nós o que nós estamos fazendo por eles. Na nossa cabeça é o certo. Então, quando você recebe um não, aí fala, nossa, mas fulano de tal, eu faço tudo pra ele, ou eu faço tudo pra ela, aí leva pro lado pessoal, aí sofre, aí vai pra uma dor profunda, né? Sem entender que o outro tem o direito de não querer. É mais fácil dizer não quando você tem uma justificativa aceita pela sociedade. Por exemplo, alguém me liga e fala, ai Dani, você poderia buscar, sei lá, meu cachorro no veterinário, eu tô atarefada hoje, ele precisa voltar para casa, o veterinário acabou de sair de uma cirurgia, só tem que ser uma pessoa confiável. E aí se eu falo assim, não, eu não consigo, porque eu tenho atendimento, porque eu tenho uma live, porque eu não estou em Belo Horizonte, porque alguma coisa que seja aceitável para nossa cultura, aí ok, a gente não tem culpa e é fácil, né? E aí a gente fala, eu gostaria muito de poder ajudar, mas eu não posso, porque eu não estou em Belo Horizonte, por exemplo. Muito tranquilo isso, né? Eu não estou aí, então não posso fazer nada. Agora, como é falar, nossa, eu não consigo? Porque hoje eu tô, assim, muito introspectiva, eu tô vivendo um processo interno e eu tô precisando muito de um acolhimento, sabe? Eu tô precisando ficar comigo, eu não tô com vontade de ir na rua, tá difícil sair de casa hoje. Aí pronto, não dá, né? Porque fala, nossa, você é muito egoísta, nossa, o outro tá precisando de ajuda, eu vou falar não. E para dizer esse não, é preciso sustentar, às vezes, a frustração do outro, às vezes a raiva do outro, eu preciso sustentar isso. É dizer não para a sua necessidade, dizer sim para a sua necessidade, dizer não com limite, claro, para a necessidade do outro, porque naquele momento você não tem energia, você separa um dia para você vai fazer uma massagem, sabe? Você reservou uma massagem naquele horário. E aí você fala assim, nossa, mas eu vou fazer uma massagem, em vez de buscar o cachorro, nananã. E aí vem a culpa, aí vem a crítica, vem a sensação de ser egoísta, de ser uma pessoa ruim, o medo do outro ir embora, do outro não falar mais com você, de ficar com raiva, vem muitos medos. Então é mais fácil dizer não quando tem alguma justificativa plausível, aceitável, com bons olhos pela cultura, pela nossa sociedade. Muito difícil dizer não quando é por algo que a pessoa não quer fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma tia que eu admiro muito ela nesse lugar da capacidade de dizer não, e ela diz não com muita facilidade. Então teve uma vez que eu liguei pra ela, eu não lembro o que eu precisava. Eu não sei se eu precisava, eu
eu não lembro, mas eu precisava de alguma coisa, que ela levasse alguma coisa pra mim. Eu não lembro se eu não tava passando bem, eu não lembro exatamente o que eu tava vivendo, mas eu precisava de pedir ajuda pra ela fazer algo, levar algo pra mim, fazer algo pra mim. E aí eu liguei pra ela e falei, ai, fulana, não, tô assim, tô assado, você pode fazer esse favor pra mim? E ela falou pra mim assim, não, porque eu vou no cinema com a fulana. E ela é daquela pessoa que fala, não vou sair de casa hoje não, tô aqui vendo filme, não, tô com vontade. Ela é muito honesta com esse não que ela quer falar, sabe? E aí no primeiro momento, se fosse antes, no meu passado, eu ia falar, nossa, nunca mais peço nada pra ela. Que pessoa egoísta, eu tô realmente precisando, ela não pode ir no cinema em outro horário, ela não pode desmarcar um cinema, né? E não, ela não quer. Ela quer ir no filme, ela quer ir naquele horário, ela separou o horário para aquilo. Só que nesse dia, como eu não tenho dificuldade de ouvir, não. Ela falou isso, eu falei, então tá bom. Tá bom, obrigada, um beijo. E falei próximo da lista. Pra quem eu posso pedir esse favor? E foi assim até eu conseguir. Mas se fosse antes, eu ia ficar muito ofendida, ia achar ela egoísta, ia achar ela dura, ela ia achar que eu não era importante pra ela, que ela não tinha consideração comigo, ia levar pro lado pessoal. Então esses são exemplos de quando a gente aprende a dizer não, a gente também aprende a ouvir não. E eu não fiquei com raiva dela, não fiz nada. Pra mim foi ok. Ela disse não, exerceu o direito que ela tinha de dizer não, ela quer ir no cinema, tá tudo certo. Eu vou pedir outra pessoa, tem outras pessoas que eu posso acessar. Isso trouxe crescimento, um crescimento grande pra minha vida. Aprender a dizer não e a ouvir não, né? Então é sobre isso que eu tô falando. Esses exemplos todos trazem muita clareza, eu penso, né? Me digam vocês se tá sendo claro. Eu tô vendo pessoas comentando aqui que eu tenho muita dificuldade de dizer não. Algumas pessoas cumprimentando. Sejam muito bem-vindas, gente. Prazer ter vocês aqui. Pra mim, dizer não é sofrido. E é isso mesmo. Dizer não não é uma coisa fácil, mas isso não significa que não seja possível. Nem todo difícil, né? Nem todo difícil é impossível e vice-versa. É possível e traz uma liberdade muito, muito grande. Porque também você não fica tão vulnerável, como eu contei aqui no meu caso da minha tia, né? Antigamente eu ficava muito vulnerável. Se o outro dissesse não pra mim, meu Deus, eu não tenho valor, eu não sou importante, eu não sou amada, eu não sou valorizada, né? Hoje não, o outro fala não e eu falo, beleza, próximo da lista, vamos lá, tem outras pessoas pra eu acessar, né? Então é sobre isso, né? E aí quando eu falo isso, as pessoas falam, ai Dani, mas eu tenho muito medo de ser... Quem colocou? Marli, né? Que colocou aqui, pra mim dizer não é sofrido. Conta pra mim, Marli, por que é sofrido? Qual que é o seu medo quando você diz não? Porque quando eu falo isso, as pessoas falam, ai Dani, mas as pessoas vão me achar uma mulher egoísta. E aí eu falo pra vocês assim, gente, isso é parte do amor próprio. Saber colocar limite é também saber dizer não. É saber escutar os seus sentimentos, é saber se colocar em primeiro lugar, é valorizar a sua vida, a sua história, a sua busca. E não é egoísmo, nós confundimos egoísmo. O egoísmo ele vem quando nós não nos sentimos amadas e como uma defesa dessa falta de amor que nós sentimos. Aí as pessoas se tornam egoístas, como falar assim, é meu, eu não quero emprestar, eu não quero fazer porque é meu. Isso é egoísmo. Mas dizer não não é egoísmo. Dizer não é estar conectada com o amor próprio, com a confiança, com o espaço de você ser, de ouvir a sua essência, de ouvir sua necessidade. E isso é o desenvolvimento do amor próprio. E se tem uma coisa, gente, que acontece junto com o crescimento do amor próprio, e isso é um fato, é a compaixão. Todas as vezes que a gente trabalha a nossa autoconfiança, a gente exerce esse direito de dizer não. E todas as vezes que a gente escuta a nossa necessidade de dizer não e a gente é fiel a ela, a gente desenvolve o amor próprio.
E todas as vezes que a gente desenvolve o amor próprio, automaticamente a gente abre o coração, a gente se torna uma pessoa mais compassiva, mais amorosa, não só com a gente, mas com o outro também. É o oposto do que se acredita. Quando tem um buraco interno não preenchido aqui, ou muita insegurança, você fica esperando que o outro venha dar para você aquilo que você mesma não dá. E aí é frustração em cima de frustração. Frustração porque você não soube dizer o não que você queria, porque você não deu conta, porque você não conseguiu, ou então frustração porque você recebeu o não na hora que você precisava. Eu já vou ler os comentários, tá? Então, é frustração em cima de frustração. Agora, quando você começa a amar aqui dentro, você tem capacidade de sustentar e de ter compaixão pelo outro, de falar, o outro tem o direito de exercer o não dele, o outro está ocupado, o outro tem uma vida própria, o outro está fazendo outra coisa. E você não deixa de amar o outro, ou não exclui o outro da sua vida porque ele te disse um não. Né? Eu não excluo essa minha tia da minha vida, muito pelo contrário, eu admiro ela. Né? Eu falo, não, é legal demais isso, porque eu também sei que quando ela tá de verdade. Porque quantas vezes você esteve no lugar que você não queria estar, estava lá pensando que você queria ir embora, estava lá, às vezes, escutando uma pessoa, mas não estava escutando. Você estava lá, de corpo presente, mas a sua cabeça estava querendo estar em outro lugar. A sua cabeça estava pensando no que você queria fazer daqui a pouco, ou no tanto de afazeres que você tinha no dia, ou que você queria que você está cansado e você queria dormir. Então, quantas vezes você não foi honesta com você nem com o outro, porque você não exerceu o seu direito de dizer não? Você não fez uma escolha coerente com o seu sentimento? Né? Quantas vezes você foi numa festa sem querer estar lá? Agora, em contrapartida, é importante para dizer não, também aprender a ceder. São duas coisas que andam juntas, tá? Porque em alguns momentos a gente vai precisar fazer coisas que a gente não tá com vontade. Né? Porque, por exemplo, tem dia que a gente está muito cansada e a gente queria trabalhar, a gente queria dormir mais um pouco e a gente tem um horário para levantar para trabalhar porque a gente tem um compromisso com o outro. Então, se a gente fosse ouvir somente a nós mesmas, a gente falaria, nossa, hoje eu vou desmarcar todo mundo porque eu não quero atender, porque eu não quero fazer live, porque eu não quero trabalhar, porque eu não quero dar curso, porque eu não quero nada disso, não quero com ninguém, eu quero dormir, né? E vai ter momentos que você vai falar, não, eu quero, mas por que eu tô cansada? Porque eu tô atropelando meu sono, porque eu tô dormindo tarde. Então a gente começa a enxergar a nossa responsabilidade diante daquilo que a gente sente, por que a gente tá assim, né? Então fala, não, então eu não vou desmarcar com as pessoas que eu tenho que atender hoje, ou com o curso que eu tenho que dar, ou com a live que eu tenho que fazer, porque é minha responsabilidade cuidar do meu sono. Eu tenho dormido noites, tô dando um exemplo, tá? Tenho dormido muitas noites pouco, tarde, acordando cedo. Então, o outro não tem essa responsabilidade de sofrer uma consequência das minhas escolhas. Então, levanta, cansada, com sono, vai, atende, trabalha, dá curso, faz o que tem que fazer, eu tô falando no meu caso, eu atendo, mulheres com sessões terapêuticas individuais, eu dou curso de semente do florescer, eu faço live, eu produzo conteúdo aqui. Esses dias eu tô bem num ritmo bem tartaruguinha por algumas coisas pessoais que eu tô passando, daqui a pouco vocês vão descobrir o que é. Então, mas o outro não tem responsabilidade sobre a minha escolha, então é importante a gente falar isso. Eu vou falar não pro outro, porque eu tô, inconsequente com o meu sono, estou negligenciando um lado meu, então o outro não tem responsabilidade. Mas se eu entender também, falar, nossa, apesar do outro não ter responsabilidade sobre isso, hoje eu realmente não dou conta de atender, não estou conseguindo escuta, não estou atenta ao que o outro está me falando. Às vezes, mesmo você tendo uma responsabilidade, é melhor desmarcar, é melhor cancelar os compromissos, porque você não vai estar presente. Se você não está presente, não tem qualidade naquilo que você faz. Então, tudo isso precisa avaliar. Mas precisa avaliar também, porque nós convivemos em sociedade, nós vivemos com o outro, a gente está em contato o tempo todo, a gente se relaciona o tempo todo. E para que a gente tenha uma relação saudável com as outras pessoas, é preciso encontrar um equilíbrio, um caminho do meio. Onde às vezes você cede em prol do outro, outro cede,
em prol de você, mas antes de tudo, se perguntar: eu posso adiar essa tarefa para ajudar alguém? Posso. Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu gostaria que a pessoa me ajudasse dessa forma? Gostaria. Então tá, então eu vou adiar minha tarefa e vou lá e ajudo o outro. Vou falar não para mim e sim para o outro. Mas em algum momento eu falo: não posso adiar essa tarefa, ou não quero porque essa tarefa é muito importante para o meu momento atual. Então eu digo não. Tudo isso precisa ser avaliado. Por isso, gente, que eu falo que essas lives ajudam muito o trabalho da consciência, porque te ajuda a compreender as suas emoções, os seus sentimentos, que é extremamente importante para que você possa chegar nesse lugar que eu falei, o lugar da confiança interna, de poder expressar o seu não sendo você dizer não quando quer dizer não e sim quando quer dizer sim, não confundir as coisas, dizer sim quando quer dizer não quando quer dizer sim e vice-versa, né? Então é isso, dei muitos exemplos aqui, né, e falei o medo que algumas pessoas sentem, né, de ser egoísta, de ser vista como uma pessoa ruim, de ser deixada de lado. E aí quando a gente faz algo para o outro não deixar a gente de lado, nossa, eu queria muito falar não pra, sei lá, Maria, veio na minha cabeça esse nome agora, desculpa, gente. E aí a Maria, e eu falo sim pra Maria, porque eu tive medo de falar não pra Maria, né? Eu tive medo da Maria ir embora, eu tive medo da Maria não gostar mais de mim, eu tive medo da Maria me rejeitar. Todas as vezes que o medo guia uma ação, e desse nível que eu tô falando aqui, para não ser abandonada pela Maria, você abandona a si mesmo. Você deixa de cuidar de você e das suas necessidades. E aí você cria uma expectativa de que a Maria tem que retribuir. Porque afinal de contas, você está deixando de fazer algo importante para você para ir lá ajudar a Maria. E se ai da Maria, se quando for o inverso, a Maria disser não para você, pronto. Excluiu a Maria da sua vida, falou mal da Maria, criticou a Maria, teve raiva da Maria, brigou com a Maria, né? Por quê? Porque você não escutou os seus sentimentos, você não se colocou no primeiro lugar. E quando eu falo colocar em primeiro lugar, eu não estou desmerecendo o outro que a gente convive. Mas é muito importante ser fiel a você, para que quando você ajudar, quando você puder ajudar mesmo. Não, eu tô aqui pra você. Se eu falo que eu posso. Antigamente, gente, olha o que eu fazia, tá? Antes do meu trabalho de consciência, de todo esse caminho que eu percorri, eu fazia o papel de boazinha. Aí eu falava assim: fulano, se você precisar, pode contar comigo. Aí o fulano precisava. Eu falei que podia contar comigo. Aí o fulano me mandava uma mensagem: fulana, Dani, você pode me ajudar com isso assim? Aí eu ficava pensando: meu Deus do céu, pra que eu fui falar? Pra que eu fui me oferecer? Porque eu não tô com vontade de ir, eu não quero fazer. E aí o que eu fazia? Eu arrumava uma desculpa. Eu não era verdadeira comigo nem com o outro. Eu falava: nossa, pô, eu adoraria, mas eu tenho médico hoje nesse horário. Aí eu adoraria, mas eu tenho, sei lá, eu inventava qualquer coisa. Só pra não ter que falar um não diretamente, de falar não quero, né, de ser honesta. Então, e às vezes eu ficava tão apertada, não conseguia arrumar desculpa nenhuma, que eu ia. Só que eu ia e sentia muita raiva de mim, porque não era onde eu queria estar. E eu ia e tava lá com outro meio mal-humorada, sabe? Ou manipulando, fingindo que tava tudo bem, não tava, dentro de mim não tava tudo bem, eu tava em conflito interno. Então, quando a gente tenta evitar um conflito externo, o conflito vem pra dentro da gente. E hoje, quando eu falo: fulana de tal, pode contar comigo. Se quiser, precisar, tô aqui. Eu tô mesmo. Se a pessoa falar: Dani, eu preciso disso, e eu me oferecer pra fazer, é de coração. Eu vou. Mesmo que às vezes eu tenha que abrir, porque a gente sempre vai precisar de abrir mão de alguma coisa, né? Pra gente ir na farmácia pra uma pessoa, a gente vai precisar comer mais rápido, almoçar mais rápido, a gente vai precisar não tomar banho naquele horário que a gente ia tomar, a gente vai precisar, sei lá, ir a pé, andar no sol, a gente vai precisar, tem um custo, né? Tem um preço a ser pago. Então, por isso a gente precisa estar consciente, porque também não atender a necessidade do outro tem um preço, tudo tem um preço a ser pago, a gente precisa saber escolher qual é o preço que a gente quer pagar, né? Então, por isso é importante o trabalho da consciência, do amor próprio e da confiança interna. Agora, o que fazer para dar conta de dizer esse não com confiança?
Primeira coisa, escutar os seus sentimentos. É uma aceitação quando alguém te pede? O coração tá aberto? Não, é um fechamento, uma rejeição, uma raiva. Pra que falando pra eu pedir isso? Não tô com vontade? Que saco! E tal, é um xingamento. Escuta o seu sentimento primeiro. Muitas vezes nós não sabemos nomear os sentimentos. Hoje eu já sei, não posso falar nada porque algum momento ou outro eu não sei, mas na maioria das vezes eu sei, né? Mas quando as mulheres que são atendidas por mim começam os atendimentos terapêuticos, uma pergunta que eu mais faço é: o que você sente quando você fala isso? O que elas me respondem? O que elas pensam? Aí eu digo: isso é o que você pensa. Você pensa que faz sentido, você pensa que a sua mãe tem que fazer aquilo, você pensa que o seu marido tem que fazer não sei o quê. Isso é o que você pensa, mas o que você sente quando você pensa isso? As pessoas ficam perdidas, param olhando pra mim assustadas e falam: não sei o que eu sinto. Então a gente precisa aprender a ouvir os sentimentos. E o primeiro passo, então, para poder adquirir a confiança de dizer o não sem culpa é escutar os próprios sentimentos, aprender a nomear, escutar e nomear os sentimentos, né? O segundo passo, se permitir o direito de escolha. Você tem direito de dizer sim ou não, é um direito que pertence a você, assim como pertence a mim, como pertence ao outro. E tudo tem consequência. Dizer sim tem consequência, dizer não tem consequência. Então o trabalho da consciência, mais uma vez, ajuda nesse ponto, né? Terceiro ponto, aprender a sustentar a culpa. Sabe? Vou dar um exemplo para vocês. Eu também sou fisioterapeuta. Então imagina que eu peguei uma pessoa que sofreu um acidente, ficou um tempo sem andar, e aí ela tá voltando a aprender a andar, ou que eu tô atendendo uma pessoa idosa que tá com problema de equilíbrio, né? Então, duas pessoas com problema de equilíbrio independente da idade. Como eu treino o equilíbrio daquela pessoa? Como eu desenvolvo, eu estimulo os receptores articulares, que a gente chama de proprioceptores, a mostrarem para o cérebro o alinhamento do corpo para que o corpo possa encontrar um equilíbrio. Já viu aquelas vezes que a gente tropeça no chão, a gente fala que em Minas sai catando cavaco? Então, a gente sai catando cavaco, mas não cai, porque automaticamente os receptores na articulação falaram: vai cair, você vai cair. Mandaram uma mensagem pro cérebro, pum, que ativa uma musculatura, relaxa a outra e a gente corrige e não cai, sai andando, né? Mesmo depois de ter tropeçado e ter catado cavaco um pouquinho ali. Por quê? Porque esses receptores estão potentes, estão em sua função normal. Mas como que a gente faz quando esses receptores são alterados? Por uma fratura, por um acidente, por um problema, né, cerebral, um envelhecimento. São muitos fatores que podem levar ao desequilíbrio, né? Como é que a gente faz? Nós colocamos a pessoa em desequilíbrio. Então, colocamos ela em cima de uma bola para ela trabalhar de equilíbrio de tronco, colocamos em cima de uma prancha. Claro que dando a mão, a gente não solta a pessoa lá. A gente apoia a pessoa para desenvolver o equilíbrio. Mas é colocando aquela pessoa em desequilíbrio que ela aprende a encontrar o equilíbrio. Então, é na prática. Então, sustentar a culpa no momento inicial é essencial, extremamente essencial para você encontrar a confiança de dizer não sem culpa. Estar em desequilíbrio é essencial para encontrar o equilíbrio. Sustentar a culpa é essencial para você se fortalecer no seu direito e essa culpa vai desaparecendo aos poucos. É como sustentar a vergonha. Se você vai, vou dar um exemplo fora do contexto aqui. Imagina que você está dando uma palestra e que tem lá 10 mil pessoas te ouvindo. 10 mil pessoas te ouvindo e você está nervosa, você está ansiosa, você está insegura, você está aflita, sua respiração está curta e lá. Como é que você faz, e você está morrendo de vergonha, como é que você faz para superar essa vergonha? Porque é algo que, imagina que é algo que você quer muito dar essa palestra, que vai trazer para você um reconhecimento, que vai trazer para você a possibilidade de apresentar um trabalho que você passou muito tempo desenvolvendo, vai ajudar outras pessoas com o seu trabalho, com aquilo que você tem a dizer, você sabe que vai ajudar. Então, primeiro você precisa ultrapassar a vergonha. Ultrapassar a vergonha não é sentir que não tem vergonha.
Por exemplo, vou dar um exemplo do que é sustentar a vergonha. É dizer para 10 mil pessoas, na hora que você começar a sua palestra, falar, nossa, gente, para mim é tão difícil estar aqui, eu não estou acostumada a ficar na frente de tantas pessoas ao mesmo tempo, minha mão tá tremendo, se vocês puderem ver aí, então se eu gaguejar um pouquinho, vocês relevam, porque eu tô aqui, é a primeira vez que eu falo para um público tão grande, então eu tô com uma certa vergonha de estar aqui na frente de vocês. Então, assim, se eu gaguejar, olha, vocês levam em consideração, porque eu tô aqui um pouco aflita, um pouco nervosa, tô um pouco ansiosa. Pronto, já deu espaço para sua ansiedade, para o seu nervosismo, para sua vergonha. E aí começa você, aí sabe o que faz que acontece quando... O que as pessoas sentem quando acontece isso? Elas se sentem mais próximas de você, porque elas veem que você é uma pessoa humana, falam, nossa, ela tem vergonha. Não, se fosse eu no lugar dela, viu? Também teria. Que coragem. Aí as pessoas, em vez de enxergar a sua fraqueza, que não é uma fraqueza, né? Que é uma vulnerabilidade, que tá ok, essa vulnerabilidade, elas começam a enxergar a sua força. Nossa, ter coragem de falar que tá com vergonha na frente de 10 mil pessoas antes dela começar. Nossa, ter coragem de mostrar a mão dela tá tremendo. Nossa, aí as pessoas começam a se sentir próximas de você. No lugar dela eu também faria isso, eu também teria essa vergonha. Nossa, que legal ela poder falar, né, que ela tem vergonha, porque a pessoa até acomoda melhor na cadeira, sabe? Não tem necessidade da gente esconder tantas nossas vulnerabilidades por esse medo, porque as vulnerabilidades nos tornam humanas. E pessoas humanas são mais próximas de humanas, né? Então esse é um exemplo. Então você tem culpa falar o seu primeiro não, o seu segundo não, vai doer você, vai ser difícil. Quer ver uma coisa muito difícil? Falar não para pai e para mãe. Meu Deus do céu, a gente pode ser adulta, mas falar não para pai e para mãe é extremamente difícil. Mas a gente pode dizer, falar, olha, eu me sinto até mal. Pode dar espaço para o mal-estar, para a culpa. Eu me sinto mal, me sinto culpada por falar não pra você, mas eu não quero, eu não posso, eu vou dizer não, assim mesmo. Então você também dá espaço para isso, sabe? Assim você vai aprendendo a sustentar a sua culpa. E quanto mais você repete esse aprendizado, mais fácil se torna esse aprendizado, né? Eu gosto de sempre dar outro exemplo, que é quando a gente vai numa farmácia e tem uma pessoa nova no caixa, no supermercado, na farmácia, não importa, o que geralmente acontece? A fila daquela novata cresce, as pessoas perdem paciência, ela erra, aí o gerente está ali do lado ensinando, aí volta, aí faz, aí embola a fita, demora. Mas se ela desistir dali, ela não vai ficar no emprego. Se ela se incomodar com os af que as pessoas falam, as caretas, as jeições das pessoas, ela não se torna ali uma boa caixa. Então, é preciso passar pela dificuldade, sustentando a dificuldade, para que você possa chegar no ponto de não sentir mais a dificuldade, de não sentir culpa. Então, o caminho é passando pela culpa. Para não sentir culpa de dizer não, você precisa sustentar a culpa de dizer não. Aí você encontra confiança. E outra coisa que você precisa fazer, né, porque é que nós estamos falando, o que fazer é trabalhar, gente, sem dúvida, essa é a chave principal, autoconfiança e o amor próprio. Não existe crescimento, não existe confiança para dizer não, se você não confia em você mesma. Se o outro foi embora da sua vida porque você disse não ache ruim, agradeça, porque o outro não tá com você porque gosta de você, tá com você por aquilo que você oferece para ele, as vantagens que tem estar do seu lado. E aí quando ele deixa de receber as vantagens, ele se afasta ou ela se afasta, agradeça, já vai tarde. Se a pessoa não pode estar com você, né? Quando você diz não, poxa, que ela vá. Porque senão você tem que ficar escravo do sim, sempre tem que estar à disposição, à mercê daquela pessoa. Cadê você nessa história? O outro não tá com você porque gosta de você, porque quer estar perto de você, tá com você porque você faz coisas boas para aquela pessoa, por interesse, puro e simples, né? Nós nos relacionamos muito por interesse, né? Todos nós, as relações são estabelecidas por interesse, mas um interesse que pode dar uma troca, uma contrapartida. Mas quando você diz não, o outro vai embora, graças a Deus que foi, tchau e benção. Não fica remoendo, ai, não devia ter fulano que foi embora. Que bom que foi, não perde mais seu tempo com aquela pessoa. Sabe? E agora, como fazer isso? Como
é buscando o caminho do autoconhecimento. Gente, todas as lives você vai me ouvir falando. Todas as respostas estão dentro. O caminho do autoconhecimento é o melhor caminho para a gente resolver qualquer questão da nossa vida. Tudo está, todas as respostas estão dentro de nós. E é por isso que eu tenho o curso Semente do Florescer, por isso que eu faço atendimentos individuais com as mulheres, para poder ajudá-las a levarem elas mesmas para dentro de si. Nada mais, não sou eu que tenho as respostas. Eu tenho o caminho para levar a pessoa até dentro dela mesma. Isso eu tenho. Esse caminho eu consigo ajudar. Mas as respostas já estão aí dentro de você. O que você precisa é aprender o caminho para encontrar essas respostas. E é com isso que eu posso te ajudar. Né? Seja numa sessão individual, seja no curso Semente do Florescer, seja até aqui mesmo nas lives, trazendo essa consciência para vocês. Então, com isso eu posso te ajudar. E pra gente encerrar, e antes de eu ler os comentários, eu vou ler, né? Esse final de semana nós tivemos umas coisas muito bonitas lá no Instituto, né? Gestalt de Vanguarda do Cláudio Naranjo, que é meu mestre. O primeiro foi uma sexta-feira, onde a gente teve um encontro só dos terapeutas do Instituto, uma supervisão terapêutica, onde nós trabalhamos exatamente isso, o direito de dizer sim e não. E depois um trabalho conduzido por mim, pela Gabi, uma amiga muito querida do Dança Viva, pelo Tiago e pelo Rafael Lima. Então, o trabalho foi o encontro com você mesma, em primeiro lugar, o encontro com o outro e essa relação no mundo e depois o retorno para dentro de si mesma. Foi um trabalho lindíssimo, até compartilhei aqui nos stories algumas coisas. E eu também trabalhei com o grupo, esse foi o trabalho que eu exerci, o direito de dizer não, o direito de dizer sim e não. E uma das nossas amigas, né, colegas do Instituto, ela escreveu algo extremamente bonito, que ela foi assim, ela passou por muitas turbulências naquele momento, naquela semana, e trabalhar nesses 2 dias trouxe a ela a certeza de que nós não estávamos ali, nossa relação não era condicionada aos sims e nãos que ela dizia, que a relação era muito mais forte do que isso, não passava por esse lugar. Olha que bonito, gente. Isso é relação autêntica. O outro não está com você porque você diz sim para ele o tempo todo. Você tem o direito de dizer não e o outro não deixa de gostar de você porque você disse não. Você não deixa de ter o seu valor porque você disse não. Você não deixa de caber na vida daquela pessoa e aquela pessoa na sua vida porque você disse não ou porque a outra pessoa disse não. A relação não está condicionada aos sims e aos nãos ditos. Eu vou até postar aqui nos stories o relato delas para vocês verem que é uma pessoa que falou isso, não fui eu que falei. Não sou eu que estou falando, é ela que está falando. Então, como é bonito, como é autêntico a gente encontrar esse nível de relação. E é isso que a gente busca, gente. É isso que a gente busca. Mas para encontrar essa autenticidade, em primeiro lugar, você tem que ser autêntica com você, com sua necessidade, com seu sentimento. Aí você é autêntica com o outro. Aí o outro é autêntico com ele mesmo, depois ele é autêntico com você. E aí a gente vai construindo, né? Uma rede de apoio, de companheirismo, de cumplicidade, de relação verdadeira, de profundidade nas relações, né? De confiança nas relações. Olha que bonito isso. Muito bonito, né? Eu vou botar nos stories daqui a pouquinho pra vocês verem. Tá bom? Então, estamos chegando aqui no final da live. Deixa eu só ler o comentário. Aqui, ó. Quando tentei dizer não, fui muito mesmo chamada de egoísta. A pessoa se afastou e não falou mais comigo. Ufa, graças a Deus, porque aí ela estava com você, não porque ela gosta de você pela sua essência ou por quem você é. Ela estava com você porque você estava oferecendo benefícios para ela. A partir do momento que você parou de oferecer benefícios para ela, você deixou de ser interessante para ela. Então, que ela vá. Não sinta isso, no pesar por isso. Agradeça. Transforme essa, entre aspas, tristeza em uma alegria de falar, nossa, que bom que eu não fiquei gastando meu tempo com aquela pessoa. Porque sim, gente, até da nossa família, quando a gente começa a dizer não, uma coisa que a gente faz, nossa, você é muito egoísta. Nossa, sustentar. Lembra que eu falei de sustentar? Sustentar. Ah, ela acha isso de mim? Tá bom, depois ela vai entender que não. Quando eu comecei a dizer não, eu ouvi muito na minha família, nossa, terapia, esse negócio de autoconhecimento, só deixa os outros egoístas. E aquilo me doía muito. Eu chorava.
Mas eu sustentava, porque eu confiava no caminho, porque eu sabia que era o melhor pra mim, porque eu sabia que um dia, hoje as pessoas me admiram. Nossa, Dani, tem tanta admiração por você, mas passei aí, ó, 14 anos fazendo isso, sustentando isso, pra chegar hoje as pessoas falarem, nossa, tem tanta admiração. Não, vai lá na Dani. Não, na Dani. Mas não, no início não foi assim. No início eu sustentei uma crítica. E por que as pessoas chamam a gente egoísta? Porque elas perdem os benefícios. Quando a gente começa a falar não pro outro, o outro tem que fazer aquilo que a gente não quer fazer. Então, dá trabalho pro outro. É muito mais simples o outro receber de mão beijada, ou a gente receber de mão beijada. Então, é por isso. Aí o outro fala que você é egoísta. Por quê? Porque ele perdeu benefícios. É isso, gente. É simples assim. Sabe? A Márcia disse, o não é um dos melhores filtros para identificar quem de fato nos dá valor e respeita. Ele é um filtro, mas eu não acho que ele deve ser usado com esse fim, porque senão vira um jogo, sabe? Eu vou falar não para ver se o outro gosta mesmo de mim. Eu vou falar isso para testar, vira um teste, um jogo. Mas isso é verdade. Quando você diz não e o outro permanece, é porque o outro não tá com você para levar vantagem. O outro tá com você porque ele quer ter uma relação com você, seja de amizade, seja de amor, de cumplicidade, de trabalho, não importa. Qualquer relação. Mas se o outro te dá a possibilidade, é o que eu falei aqui. Agora no final, a relação não está condicionada aos sims e aos nãos. Porque todo mundo, o outro reconhece seu valor, você reconhece o valor do outro. Então a relação se aprofunda, se sustenta. Né? Isso é muito bonito. Ok? Todas as respostas estão dentro de nós e suas lives me ajudam muito mesmo a encontrar os caminhos, mesmo devagar, aos poucos, mas sigo tentando. Maravilha, Marli, fico muito feliz de ouvir isso, sabe? Porque é muito o que eu acredito. O que eu falo aqui pra vocês é o que eu acredito. Eu sou a dona da razão? Não sou. Mas é o que eu vivo na minha vida e eu falo aqui o que fez sentido pra mim, o que me ajudou, o que deu certo pra mim, sabe? Então é o que eu transmito pra você, é o que eu ajudo outras mulheres, é o que eu repito na vida, né, nas minhas atitudes e que ajuda outras mulheres, tanto no atendimento individual quanto nos atendimentos em grupo. Então é sobre isso, ok? Bom, chegamos ao final da live. Agradeço todo mundo que ficou aqui comigo, principalmente quem chegou até o final, mas quem escutou um pouquinho não pôde ficar, né? Então eu agradeço a todo mundo que está aqui comigo agora e que esteve, que passou por aqui. Mas especialmente vocês que estão aqui comigo nesse instante, aprendendo, ouvindo, me ajudando a aprender, porque cada vez que vocês relatam, eu também aprendo com vocês nessa troca rica de aprendizado. Uma coisa importante, semana que vem não teremos live, tá bom? Eu vou tirar uma semana de folga por umas questões pessoais e eu vou realmente me dar esse direito, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu, por que eu tirei essa folga, eu vou contar pra vocês. Mas por hora, semana que vem sem live nenhuma, tá bom, gente? Nem na terça, nem substituição, nem nada, ok? Mas na outra semana a gente retoma normalmente, tá bom? Mentira, gente, vão ser 2 semanas sem live. Mentira. Vai ser uma semana sem live e na outra semana eu vou fazer uma alteração de dia, porque eu vou estar em viagem na terça-feira, que é o horário da nossa live. Então eu vou mudar a live de horário, mas na outra semana tem lives. Na semana que vem não. Daqui a 15 dias tem, mas não será na terça. Provavelmente será na quinta. Eu aviso tudo nos stories, tá bom? Então, olha, muito obrigada a todos esses coraçõezinhos que estão subindo. Fico feliz de estar aqui com vocês. É um prazer passar esse tempo nesse bate-papo. Ouvir vocês também, para mim é um prazer, né? E a gente se vê em breve. Uma ótima semana para vocês. E eu espero que essa live tenha ajudado. E se essa live fez sentido para você, encaminha para aquela pessoa que também precisa aprender a dizer não. Que também precisa reconhecer a importância do que eu disse aqui. Tá bom? Um beijo, gente. Assim também vocês ajudam a divulgar o meu trabalho. Então, muito obrigada. Uma ótima semana para vocês e a gente se vê em breve. Grande beijo.